Amados, deixa eu ler com vocês aqui, continuar pregando a palavra do Altíssimo Deus. O livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. A palavra de Deus nos diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, ou se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Louvado seja Deus. Vou reler aqui o versículo 6 do capítulo 9 do profeta Isaías. Glória a Deus. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero falar nessa noite sobre 7 revelações. Tem um negócio aqui na minha boca. 7 revelações do capítulo 9, do versículo 6 do profeta Isaías. Quero falar de 7 revelações deste versículo 6. Irmã Camila, Deus abençoe a sua vida. Amém? Deus abençoe o Fernando, Deus abençoe a Fernandinha, o Daniel. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero falar aí de 7 revelações sobre esse versículo. Glória a Deus, louvado seja Deus. Marcos Guimarães, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Marcos. Glória a Deus pela tua vida. Deus abençoe a tua vida e toda a tua parentela. Glória a Deus. Ô glória a Jesus. Como é bom, irmão, ver os irmãos participando. Isso é bom, é Deus agindo na minha vida e na tua vida. Ô glória. Mas vamos lá, querido. Você leu comigo aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6. Isaías fazendo uma profecia sobre o nosso Senhor Jesus que viria ao mundo. Graça e paz, Márcia Shirley, ela aí entrou aí. Silmara, Deus abençoe a sua vida também, Silmara, graça e paz, glória a Deus. O profeta Isaías havia profetizado sobre o menino Jesus, que na verdade não seria o menino, mas sim o nosso Salvador. Glória a Deus. E depois de 700 e poucos anos, essa profecia se cumpre. E Isaías, na autoridade do Espírito Santo, ele vem relatando alguns atributos deste menino que viria para salvar o mundo. Esse menino que viria aí ser o nosso Cordeiro Pascual, aquele que entregaria a sua vida na cruz para salvar a nossa, aquele que derramaria o seu sangue para marcar as nossas vidas, para que nós fôssemos livres da condenação da morte, assim como Deus fizera lá com o povo de Israel nas terras do Egito. Então, querido, eu quero falar aqui dessas 7 revelações desse versículo, ao qual nós lemos aqui, acerca desta profecia que Isaías fizera acerca de Jesus. Amém? E a primeira revelação, querido, é essa daqui: porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. A primeira revelação da primeira frase desse versículo nos revela o amor incondicional de Deus para a minha vida e para a tua vida. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Jesus, querido, foi entregue para salvar a nossa vida. Esta primeira frase do versículo nos revela o amor desse Deus para a minha vida e para a tua vida. Ninguém era digno, ninguém foi digno, querido. Ninguém foi digno de servir como sacrifício para a remissão de pecado. Ninguém foi digno. Nos tempos antigos, pegava-se um cordeiro, pegava-se um animal, matava-se aquele animal, derramava-se o sangue daquele animal para perdão dos pecados, mas haja animal para perdoar todos os pecados, porque o homem pedia perdão hoje e pecava amanhã.
Era necessário derramamento de uma pessoa digna desse sacrifício, e não houve ninguém, não houve Moisés, não houve Abraão, não houve ninguém. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer, para que esse ato fosse cumprido. Então Deus, na sua infinita misericórdia, no seu grande e maravilhoso amor incondicional, por amar a minha vida, por amar a tua vida, Ele então envia o seu Filho amado Jesus Cristo. E o próprio Jesus relatou isso lá no capítulo 3 e no versículo 16 do livro de João. O próprio Jesus disse isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não tem como explicar, é incondicional, não tem como nós explicarmos que tal maneira é essa. Deus me amou de tal maneira, Deus te amou de tal maneira, Deus olhou para a minha vida, Deus olhou para a tua vida, Deus olhou para os meus erros, Deus olhou para os teus erros, mas Ele não, querido, apontou os meus erros, Ele não apontou os teus erros. A vontade de Deus era de eliminar os erros da nossa vida. Graça e paz, Douglas Araújo, Deus abençoe a tua vida mais e mais. O que Deus queria, querido, é que nós fôssemos libertos dos erros, liberta da malignidade. Então a Bíblia diz, o próprio Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. O amor de Deus foi tanto que Ele entregou o seu único Filho. Ele entregou o seu... Quem de nós? Qual de nós, querido, temos aí este amor? Não, eu posso entregar a minha vida para a vida da minha filha. Você pode fazer isso pela tua filha, você pode fazer isso pela tua esposa, você pode fazer isso pelo teu esposo, você pode fazer, mas para um estranho, para uma pessoa que você nem conhece, para um pecador, para um malfeitor, não, nenhum de nós faríamos isso. Mas nem para uma pessoa conhecida nós não faríamos isso. Se fizéssemos, era para as pessoas mais próximas, como pai, mãe. Às vezes nem pelo próprio irmão de sangue não faríamos isso. Mas Jesus fez por mim e por você. Ele nos amou de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho. Ele não poupou nem o seu Filho, por amor da minha vida, por amor da tua vida. O amor de Deus é incondicional. Então você acha que Deus não vai continuar agindo na tua vida? Se mais de 2.000 anos atrás Ele realizou esse ato de amor por mim e por você, você acha que Ele vai esquecer de você? Você acha que Deus vai esquecer? Você acha que Deus parou, foi só aquele momento? Não, Ele continua guardando, Ele continua nos amando. O amor de Deus é incondicional, Ele não acaba. O amor de Deus não é igual um namorico de uma pessoa aí, querido, que começa a namorar hoje, aí as coisas não vão muito bem, aí separa. Não, o nosso Deus, o amor dele é eterno. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer salvar a todos. Deus enviou Jesus para salvar a todos. Um amor tão grande, como está aí a nossa irmã Maria Helena Suave dizendo aí, que amor tão grande é esse? É verdade, que amor é esse? Que olha para minhas falhas e olha para as tuas falhas, e Ele continua dizendo: eu não estou olhando para a tua falha, eu te amo e eu sei das qualidades que coloquei em você. Aleluia! Esse amor é incondicional, esse amor é glorioso, esse amor é eterno. Então quando Isaías profetizou: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, isso cumpre o que Jesus disse em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha uma vida eterna. Creia em Jesus, porque Ele morreu na cruz do Calvário por tua vida. Mas o melhor, Ele morreu na cruz, mas no terceiro dia Ele ressuscitou também por tua vida, por amor à tua vida. Porque se Ele só tivesse morrido, de balde seria tudo isso que Ele fez, de nada adiantaria. Não, mas Ele veio cumprir a obra de Deus, Ele veio fazer a obra por completo. Sabe por quê? Porque Ele nos ama.
Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, mas Ele a tomou também, lá na sepultura, Ele tomou a sua vida também, para que você e eu hoje tivéssemos vida e vida abundante. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é maravilhoso, querido. Louvado seja o Senhor. Oh, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Amém, amado? Então a primeira revelação é essa, desse menino ao qual o profeta Isaías profetizou, aleluia, dizendo: porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. Isso revela o amor de Deus para a minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você, aliás, continuar falando uma coisa para você. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus, Ele ama a tua vida incondicional. Antes, a Bíblia diz que lá no livro de Jeremias, que antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. Ele já te conhecia. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus tem um propósito na tua vida. Porque Deus tem um propósito na tua vida. Você não está aqui, você não é obra do acaso, não. Você não é obra do acaso, não. Você faz parte do amor de Deus. Você faz parte do amor de Deus. Ele nos amou primeiro. Oh, glória! Glória a Deus. Amém? Então Deus te ama. Para de ficar aí. Para de ficar aí se lamentando. Para de ficar aí, querido, achando que você não é ninguém. Não faça isso aí, não. Coloque por terra aí todo o mal, toda ação contrária na tua vida. E lembre-se, há um Deus que te ama. Há um Deus que te ama. Há um Deus que te ama incondicional. Há um Deus que enviou o seu único filho para morrer na cruz por tua vida e por ressuscitar para a tua vida. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, querido. Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus. Segunda revelação. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Principado, governância, autoridade de príncipe, de alguém que tem autoridade em um reino. O principado está sobre os seus ombros. Isso nos revela, querido, o governo e a autoridade de Jesus sobre toda a sua criação. Isso nos revela a autoridade e governo de Cristo sobre toda a sua criação. Entendemos uma coisa: toda autoridade, todo governo está na mão de Jesus. Jesus tem a terra no controle das suas mãos. Tudo está no governo, no controle das mãos desse Deus poderoso. Amém? Deus está no controle de todas as coisas. O principado está sobre os seus ombros. O governo, a autoridade está sobre ele. Se tem alguém, querido, que tem autoridade nos céus, na terra e abaixo da terra, esse alguém é Jesus. É Ele que tem autoridade. A última palavra é dele. A última palavra é dele na tua vida. Não é a palavra de A, B ou C. Não é a palavra de governo. Não é a palavra de político. Não é a palavra de médico. Não é a palavra de advogado. A última palavra é dele. Todo governo, toda autoridade está nas mãos de Deus. Está nas mãos do Altíssimo. Ele tem toda a autoridade, o poder é dele, o poder é para ele, o poder vem dele, todo poder é dado, todo poder é dele. Aleluia. Então quando Isaías disse que o principado está sobre os seus ombros, é porque todo o poder vem dele, toda a autoridade é dele. Oh, glória a Jesus. Ele tem autoridade na tua vida, ele governa a tua vida. Ele governa essas nações, Ele governa o mundo, Ele governa toda a sua criação, Ele governa, querido, Ele é quem governa. Olha aí o que a Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 15, 16, 17 e 18. Olha só o que a Bíblia nos diz: eis que as nações são consideradas por Ele como a gota de um balde,
Olha aí, Isaías capítulo 40. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeniníssima, ou pequeníssima, melhor dizendo, pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada. É como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? Não tem como comparar. Ele é soberano. O mundo, querido, o mundo está nas mãos do Senhor. Ele tem autoridade nos céus, na terra e abaixo da terra. Ele tem autoridade. Toda autoridade, todo poder é dado a Ele. É dele, por Ele. Então é Ele quem governa. É Ele que opera, querido. Então entenda uma coisa: se tem alguém que governa a minha vida, se tem alguém que governa a tua vida, se tem alguém que governa essas nações, esse alguém é Deus, esse alguém é Jesus, é Ele que governa. Então entenda uma coisa, querido: há alguém maior na tua vida, e esse alguém chama-se Jesus Cristo. O principado está sobre os seus ombros, a autoridade e poder está sobre os ombros de Jesus. A autoridade e poder pertence a Ele. Amém? Terceira revelação. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus. E se chamará o seu nome maravilhoso. O atributo que é dado. O atributo que é dado a esse Jesus. A revelação que é dada acerca do seu nome. Porque o menino se nos deu, um filho se nos nasceu. O principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso. Maravilhoso, querido, porque esse nome nos revela os milagres maravilhosos que Jesus fizera enquanto estivera na terra. Os milagres maravilhosos que Deus fez através de seu Filho amado Jesus. Ele é o Deus de maravilha. Ele é o Deus de maravilha. Ele é o Deus que opera maravilhas. Ele é o Deus que realiza grandes milagres maravilhosos, querido. Ele é o Deus de maravilha. Quantas coisas Deus fizera, meu irmão. Quantos milagres Deus fizera. Sabe por quê? Porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Esse Jesus, Ele veio para realizar maravilhas no meio do povo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isaías relatou isso no versículo 2 do capítulo 9. Também a Bíblia nos diz, 1 João 3,8: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Ele veio para isso, para desfazer todo o mal. Ele veio para isso, querido, para quebrar toda a malignidade. Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos ajudar. Sabe por quê? Porque Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nós não podemos contra o diabo. Mas Ele veio para interceder por nós. Ele veio para agir por nós. Ele veio para realizar milagres em nossas vidas. Ele veio, querido, para cumprir as escrituras na minha e na tua vida. Então esse Deus é chamado, esse Jesus é chamado de maravilhoso. Sabe por quê? Porque quantas maravilhas Ele tem feito na tua vida. Quantas maravilhas Ele já fez. Quantas maravilhas Deus tem feito na tua vida. Quantas maravilhas Deus tem feito na minha vida. A Bíblia diz, querido, que Jesus operou inúmeros milagres maravilhosos. Foi leprosos purificados, foi paralíticos que foram curados. Oh, aleluia! Surdos ouviram, mudos falaram. Jesus fez grandes coisas. A sogra de Pedro, que estava enferma, queimada em febre, Jesus foi lá e curou. Ora, Deus fizera grandes coisas. A mulher hemorrágica, como eu já preguei aqui, do fluxo de sangue, preguei sobre ela esses dias. Ora, Jesus curou inúmeras pessoas, fez grande maravilha.
Jesus fez inúmeros milagres, querido. Jesus curou inúmeras pessoas, libertou inúmeras pessoas possessas como o gadareno. Jesus fez grandes milagres, por isso que Ele é maravilhoso, porque Ele faz maravilha, Ele continua fazendo, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele continua fazendo maravilha na nossa vida, aleluia. A nossa irmã Silmara está aí com a gente, e eu vou contar aqui um testemunho. Num belo dia que ela me chamou para irmos lá na Santa Casa, espero que a irmã lembre disso. Ela me chamou para ir lá na Santa Casa para visitar uma menina, e essa menina os médicos não descobriram o que ela tinha, havia uma suspeita de um câncer. Por fim, querido, fomos até lá, oramos pelaquela criança, talvez ela devia ter uns 15, 16 anos, oramos pela vida dela. Ao término da oração, no decorrer da semana, os médicos não acharam nada, ela não tinha mais nada, e ela foi mandada embora, foi para casa. Uma menina que estava ali passando mal, e ninguém sabia o que era. Sabe o que era, querido? Era a falta da manifestação de Deus em agir na vida daquela mulher, daquela menina, melhor dizendo. Oh, glória a Deus! Deus é maravilhoso. Deus abençoe a sua vida, Nil. Deus abençoe meu irmão Nil, glória a Deus, meu amigão. Nosso Deus é maravilhoso. Aí ela confirmando, Melissa, obrigado, irmã Silmara. Melissa, essa criança chamada Melissa, Deus fez a obra. Depois eu não sei mais da vida dela, eu só sei que naquele momento Deus fez a obra, Deus operou, Deus ouviu as nossas orações. Sabe por quê? Porque Ele ainda é o Deus de maravilha, Ele ainda é o Deus de maravilha. Glória a Deus, Ele é o Deus que ainda continua ouvindo as orações daqueles que querem ver maravilhas de Deus. Então, querido, eu peço para você, continue crendo nesse Deus de maravilha, nesse Deus que curou o leproso, curou, queridos, surdos, mudos, fez paralítico andar. Esse Deus continua fazendo maravilha. Aleluia. Aí ela foi curada da tuberculose, e fomos lá, colocamos a mão nela, oramos por ela. Glória a Deus, Deus fez a obra, querido. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus de maravilha. Ele é o Deus que fez inúmeros milagres, meu irmão. Oh, glória a Deus. Curou, a Bíblia diz que Ele curou um jovem com uma mão ressequida ou atrofiada. Ora, esses milagres não estão só aqui na Bíblia. Não foi só o privilégio não foi para só os personagens que aqui estão, é para nós também. Se nós cremos, se nós buscarmos, Ele também fará maravilhas na minha e na tua vida. Ele fará, irmãos, Ele fará maravilhas na minha e na tua vida. Ele não muda, Ele é o mesmo. Glórias a Deus. Ele é o Deus de maravilha. Mas pastor, você está falando da Bíblia? Não, eu já vivenciei inúmeros milagres, já falei aqui, alguns irmãos testemunharam aí. Está aí o irmão Adriano falando da esposa dele, que foi curada aqui na igreja. Não é porque a igreja não, porque é o Deus que opera na vida daquele que clama. Ele é o Deus que opera aqui, opera aí, é só nós cremos no Deus de maravilha. Está aí o irmão Adriano dizendo que a esposa dele foi curada da endometriose. Glória a Deus. Nosso Deus não muda. Eu me lembro, está aí o irmão Elcio aí também, que pode confirmar comigo aí. Vimos ali uma mulher sendo curada de um câncer terminal. Quando fomos na casa daquela mulher, eu estive lá junto com o irmão Elcio, com o pastor Gilberto, com outros irmãos. Nós estivemos, não estou falando de coisa que alguém falou para mim, não, eu presenciei isso. E quando chegamos na casa daquela irmãzinha, ela estava pesando era menos de 30 quilos. 20 e poucos quilos, 27 quilos, 28 quilos, 31 quilos, um negócio assim. Eu sei que não passava de 35 quilos, 35 quilos para baixo. Ela estava só o pó em cima da cama, não tinha força para levantar. A barriga dela estava inchada, porque retinha líquido. O irmão Elcio está aí, confirme comigo aí, irmão Elcio, para o povo ver também. E quando chegamos lá, começamos a orar, pregamos a palavra de Deus para ela, oramos. Aquela mulher, naquele momento,
no quarto dela entrou um vento quente. Foi algo maravilhoso, sabe por quê? Porque ele é o Deus de maravilha. Aquela mulher levantou, e quando ela levantou, aquela água podre saiu por baixo dela. E depois, quando ela foi para o médico dela disse: o que você está fazendo aqui? Era para você estar morta. Palavra do médico dela. Aquela mulher, querido, Deus salvou a vida dela. Deus curou a vida dela. Depois ela teve outro filho. Sabe por quê? Porque Ele é Deus de maravilha. Ele é Deus que opera. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Olha aí, olha o irmão Adriano falando aí. Olha o irmão Adriano falando aí, cooperando conosco aí, nesse Deus maravilhoso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí, ó, quando fez o exame não tinha mais nada, para a glória de Deus. É isso aí, irmãos. Nosso Deus é poderoso. Ele é o Deus de ontem, hoje, eternamente não muda. Ele é o Deus de maravilha. Então eu quero que você entenda uma coisa. Olha aí o Elcio confirmando aí. Verdade, a Sandra estava também. É verdade, a irmã Sandra estava com a gente também. Oh, glória a Deus. Olha, eu estou falando de coisa, irmãos, que o nosso Deus fez nos dias de hoje. Eu não estou falando do Deus que fez lá com Bartimeu, não. Do Deus que fez, não estou falando só desse que fez lá, não. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua fazendo hoje. Ele continua fazendo, curando. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus maravilhoso. E o seu nome será maravilhoso. Aleluia. Ele vai fazer maravilha na tua vida também. Ele vai fazer maravilha na tua vida também. Glória a Deus. Aleluia. Olha aí a Sandra falando aí. Ela não podia pegar nem o filho. E naquele dia ela levantou e pegou o filho dela e sacudiu o filho dela. Saiu na rua gritando: estou curada, estou curada. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que faz. Eu poderia varar a noite aqui falando de inúmeros milagres que presenciei. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso, querido. Ele não muda, Ele é o mesmo. Oh, glória. A nossa tia Cida entrando aí, a tia Cida, tio Douglas. Deus abençoe a vida de vocês mais e mais, meus queridos. Nosso Deus é o Deus maravilhoso. Jesus, Ele continua fazendo milagre. O problema não é o Deus que mudou. O problema é os personagens que mudaram. Se eles creram lá no passado, nós temos que crer agora no presente. Porque o nosso Deus não muda. Jesus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então quando Isaías disse: o nome dele será maravilhoso, é porque ele tem feito grandes maravilhas. Ele é o Deus que continuará fazendo maravilhas na tua vida, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos lá. O nome dele será maravilhoso. E também ele disse que o nome dele também será Conselheiro. Conselheiro. Isso nos revela, querido Deus, que tem verdadeiros conselhos bons para a minha e para a tua vida. Ele sim tem verdadeiros conselhos bons. Se você quer se aconselhar com alguém, querido, se aconselhe com Deus. Está aqui, mas como pastor? Palavra de Deus. Aqui tem inúmeros conselhos para ajudar a minha vida e a tua vida. Você sabe por que muitas pessoas, querido, acabam errando? Você sabe por que muitas pessoas acabam caindo no laço do passarinheiro? Porque vão pedir conselhos para pessoas que não têm conselhos bons para dar. Há pessoas que têm conselhos ruins. E aí as pessoas vão no embalo. Vão no embalo disso daí. Vão no embalo desses conselhos errados. Pessoas que dá um conselho. Meu irmão, tenha conselhos bons. Deus coloca pessoas boas do nosso lado para nos dar conselhos bons. Sabe, meu querido, todo conselho tem que estar embasado aqui, ó, na Bíblia. Por isso que Jesus é o nosso conselheiro. Ele nos guia, Ele nos orienta. Não faz assim, faça assado, não faz dessa maneira. É Ele que nos aconselha. Deixa eu contar um testemunho para você aqui que está nesta live. Alguns irmãos da igreja já conhecem esse testemunho. Eu me lembro uma certa vez, lá no Capuava, na parte da tarde, terminamos a oração. Então uma irmãzinha disse assim: irmão, você pode subir para orar pelo meu filho? Ela morava na rua de cima da igreja, lá na rua Novarro. Então a igrejinha estava aqui, então tinha uma vielinha que dava acesso à casa dela. Eu disse para ela: irmã, deixa eu terminar aqui, e aí eu vou na tua casa e vou orar pelo teu filho. Isso aí já faz um bom tempo.
Olha só, querido, como é que as coisas funcionam. Ele é o Deus que aconselha. O conselho de Deus é bom. Deus, ele nos aconselha para o nosso bem. Olha aí, terminou. Disse para minha esposa, que na época era minha noiva, eu disse para ela: amor, eu vou subir e vou orar pela irmãzinha. Quando eu estava na metade do caminho, na velhinha, Deus disse para mim: volta. Deus disse para mim: volta. Eu disse: Senhor, e olha que eu falei com Deus: Senhor, mas eu prometi que iria orar pelo filho dela. Deus disse: volta, obedeça. Olha, eu querendo contestar com Deus a minha palavra. E a minha palavra vale alguma coisa? A tua palavra vale alguma coisa? Maior é a palavra de Deus. Agora, quando a nossa palavra está com a palavra de Deus, aí tem que valer. Amém? Aleluia. Veja bem, voltei. Minha esposa disse: ué, você não foi? Eu falei: Deus disse não. No outro, chegando no domingo, eu fui me retratar com a irmã. Falei: a irmã me perdoe, eu não fui, porque quando eu estava indo, Deus disse para eu voltar. E ela disse: irmão, não precisa falar mais nada, glória a Deus que você não foi, porque naquele momento houve um tiroteio em frente da minha casa, houve uma discussão e um atirou no outro. Graças a Deus que o irmão não foi. Está aí, meu irmão, se eu desobedeço a Deus, se eu desobedeço os conselhos de Deus, a orientação de Deus, a ordem de Deus, poderia nem estar aqui falando com vocês, poderia nem estar aqui. Por isso ele é o nosso conselheiro. Ele é o Deus que diz para mim e para você: não faz isso, não faça isso, faça dessa maneira. Sabe por quê? Porque os conselhos de Deus são melhores do que os nossos. Ele é o nosso conselheiro, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro. A Bíblia está repleta de conselhos de Deus para a minha vida e para a tua vida. Aceite os conselhos de Deus. Aceita os conselhos de Deus, querido. O salmista, no capítulo número 73, no versículo 24, diz assim: guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na tua glória. Olha que bênção. O salmista fala até dos conselhos bons de Deus, que no futuro nos leva para a glória, que no futuro nos dá acesso. Por quê? Porque eu aceitei seguir os conselhos de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: você não pode seguir o conselho dos outros, você não pode seguir conselhos errados. Sim, há conselhos bons de pessoas boas, mas aí você tem que saber filtrar quem são essas pessoas. Você tem que saber que o conselho tem que estar enquadrado com as coisas de Deus. Se os conselhos não estiverem enquadrados nos conselhos de Deus, é ruim, querido. Você precisa entender isso. Aleluia. Salmo 33, versículo 11: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração é de geração a geração. Os conselhos de Deus permanecem para sempre. Meu irmão, Deus aconselhou muitos homens de Deus no passado, e esses homens de Deus que aceitaram os conselhos de Deus foram abençoados, e esses conselhos continuam até o dia de hoje, para a minha vida e para a tua vida. Aceite o conselho de Deus, aceite os conselhos de Deus. Agora tem uma advertência, tem um conselho de Deus para mim e para você também, lá no Salmo 1, lá no Salmo de número 1, no versículo 1 e 2: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não ande segundo o conselho de pessoas, querido, que não tem conselhos para te dar. Não ande segundo o conselho de pessoas que apenas querem que você satisfaça o ego dela. Oh, aleluia. Eu vou repetir: não faça o que as pessoas querem que você faça apenas para satisfazer o ego delas. Jesus disse assim: aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Aqueles que se constituem amigo de Deus se constituem inimigo do mundo. Você quer ser amigo de quem? Seja amigo de Deus, porque Deus tem conselho bom para a minha vida e para a tua vida.
Se tem alguém que tem conselho bom, esse alguém é Jesus para a minha vida e para a tua vida. Amém, querido? Glória a Deus. Quarto, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aliás, perdão, quinto, Deus forte. O Deus forte. O nome dele será maravilhoso, conselheiro e Deus forte. Deus forte, o Deus poderoso, o Deus glorioso, o Deus eterno. Aleluia. O Deus forte nos revela o Deus todo-poderoso, o grande El Shaddai, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra e abaixo da terra, aquele que tem poder, querido, para matar e lançar a alma no inferno, aquele que tem poder para tirar a alma do inferno, aquele que tem poder, querido, para repreender a morte, tirar a alma das garras de Satanás, aquele que tem poder para todas as coisas, aquele que tem poder, querido, para mudar as estações, aquele que tem poder para fazer o sol parar, aquele que tem poder, querido, para fazer o mar se abrir. Oh glória, ele é o Deus forte. Ele é o Deus forte, querido. Esse Deus forte, ele fez grandes sinais na terra com o seu poder. Lembra da passagem da tempestade? A natureza tem que obedecer às suas ordens. A Bíblia diz, querido, que quando os discípulos estavam no meio do mar, houve ali uma grande tempestade, o mar se revoltou. A Bíblia diz que ele levantou, ergueu as suas mãos e toda a tempestade parou. Sabe por quê? Porque todo o poder é dado a ele. Ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre o mundo, ele tem poder, querido, sobre toda a sua criação, ele tem poder até mesmo sobre toda a criação, sobre os animais, sobre tudo. Todos recebem ordem de Deus, porque todo o poder é dado a ele. Ele tem todo o poder nas mãos, querido. Ele é o Deus que certa vez andou sobre as águas. Sabe por quê? Porque todo o poder é dado a ele. Ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus de poder, ele é o Deus de glória. Todo o poder é dado a esse Deus. E ele se chamará Deus forte, Deus poderoso. O poder dele é tão grande que nem a morte pôde detê-lo. Deixa eu falar para você. Você sabe dessa passagem, mas eu quero falar. Lázaro, quando estava morto, diz a Bíblia que fazia 4 dias. E quando ele chegou naquele lugar, disseram para ele: mestre, já cheira mal, já cheira mal. Ele já morreu, já cheira mal, já faz 4 dias que ele está enterrado. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu nisso? É isso que está, querido. Foi vontade dele, foi obra dele. A Bíblia diz que ele deu ordem: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que o morto ressuscitou e saiu para fora. A menina de Jairo, a filha de Jairo, também estava morta. Ele foi até ali, querido, e o poder da morte não pode deter aquela menina. Sabe por quê? Porque havia alguém ali mais poderoso do que a morte. Havia alguém ali que tem poder sobre a morte. Aleluia. Que mais? Ah, pastor, mas ele curou, ele ressuscitou pessoas, mas e ele? Ele também. Eu disse isso no início. Ele entregou a sua vida por nossa vida. Ele morreu na cruz, foi sepultado. Sepultaram o Senhor, mas a Bíblia diz que a morte não pôde detê-lo. No terceiro dia, logo cedinho, Maria Madalena e outras Marias foram no sepulcro. Quando chegaram lá, a pedra estava removida. E quando elas olharam para dentro, não havia mais nada, apenas um lençol dobrado. E ali tinha 2 varões resplandecentes, 2 anjos, dizendo para ela: por que buscais um vivente entre os mortos? Por que vocês estão buscando um vivente entre os mortos? Não, o restante está morto, mas ele ressuscitou, aleluia, porque ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre a vida. Então eu quero que você entenda: não tema a morte, não tema a vida, tema a Deus. Tema a Deus, querido. Muitas pessoas aí estão com medo de corona, medo de morrer. Querido, o problema não é morrer, o problema é depois. O próprio Jesus disse: temei a Deus,
Temer a Deus que tem poder para matar a carne e lançar a alma para o inferno. Tema a Deus, querido. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque eu sei que você e eu somos pessoas tementes a Deus. Eu louvo a Deus por você estar nessa live, porque sabemos que se tem alguém que pode governar a minha vida, se tem alguém que tem poder sobre a minha vida, esse alguém é Deus. Ele tem poder sobre a minha vida, Ele tem poder sobre a tua vida. Meu querido, se Deus não quisesse, nós não estaremos aqui hoje. Aleluia, louvado seja Deus. Nosso Deus é Deus que nos guarda, é Deus que nos livra, é Deus, querido, que tem poder até mesmo para ressuscitar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. O meu sogro, meu finado sogro, quando ele teve um acidente, lá em Andradina mesmo, estava lá na tia Cida, lá no tio Douglas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele teve diverticulite, passou mal, estourou a tripa, as fezes, a infecção generalizada. Os médicos disseram que a pressão dele foi a 0. Se foi a 0, ele estava morto. Os médicos tiraram todos os órgãos deles e usaram não sei quantos litros de soro para lavar os órgãos dele, que estavam todos cheios de fezes. Morreu? Não. Morreu daquilo ali? Não. Humanamente falando, era para ele ter morrido naquele tempo. Era para ele ter morrido. Fizeram um corte nele de cima a baixo. O meu sogro se recuperou. Deus guardou a vida dele. Continuou vivendo por um bom tempo. Depois, infelizmente, a minha sogra veio a falecer. E depois, querido, veio a falecer de um acidente de carro. Mas porque chegou o tempo dele, chegou o tempo da minha sogra. É que eu quero que você entenda. O nosso Deus, querido, o nosso Deus poderoso, Ele é dono da vida, Ele é dono da morte. É Ele, querido, é Ele que tem um tempo determinado para mim e para você. Então Deus, Ele guarda a minha vida, Ele guarda a tua vida. E no dia que Ele nos chamar, meu irmão, não tem quem segure. E nem precisa segurar mesmo, porque nós vamos para Deus. Depois nós vamos nos ver. Depois nós vamos nos encontrar. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus poderoso. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é tremendo. Todo poder é dado a Ele. Todo poder é dado a Ele, porque Ele é o Deus poderoso. É Ele, querido. É Ele quem repreende a morte. Aleluia. Oh, glória. Olha aí a nossa prima Márcia Shirley falando. Deus curou meu tio. Deus fez milagre na vida do meu tio. É isso aí. Ele é Deus de milagre. Meu querido, entenda uma coisa. Esse que está falando com você hoje foi tirado da maternidade para morrer em casa. O médico disse para minha mãe: assina um termo de responsabilidade. Eu tive tudo quanto é tipo de doença que você imagina. A tal da Hanseníase. Tive aí, tu tive lá sarampo, tuberculose, todas aquelas doenças da época, eu tive todas. Me reviraram de ponta cabeça. Minha mãe disse que me furaram de tudo quanto é lado. O médico disse: ele não vai passar desta noite. Minha mãe me pegou no colo, recém-nascido, quase foi atropelada comigo. E aí eu estou aqui hoje, com meus 48 anos, pregando a palavra de Deus para você. Sabe por quê? Porque a minha vida está nas mãos de Deus. A tua vida está nas mãos do poderoso Deus. Ele tem poder sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque Ele é o Deus poderoso. Amém, queridos? Também a Bíblia diz que Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade. O Pai da eternidade. Isso nos revela, querido, aleluia, isso nos revela o Deus que fez um céu para morarmos com Ele por toda a eternidade. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus que criou todas as coisas. Antes que tudo existisse, Ele já era Deus. Ele já existia. Ele é Deus. E não adianta você perguntar para mim, querido, quem formou Deus? Não, Ele é Deus. Não tem resposta. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele criou as coisas.
é único e poderoso. Então Ele é o Deus da eternidade, o Pai da eternidade. Ele é o Deus que criou um céu de glória, para que um dia nós venhamos morar com Ele, e esse dia vai chegar. Olha aí o que Jesus diz no Evangelho de João 14: não se turbe os vossos corações, crês em Deus, crê também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oh glória, tem uma morada celestial nos esperando. Tem uma morada celestial nos esperando. Enquanto muitos queridos estão aí apavorados, meu querido, fique em paz, confia em Deus, deixa Deus trabalhar na tua vida. Aleluia. Há uma morada de Deus nos esperando, e quando chegar esse dia, há uma morada te esperando, e nós vamos nos encontrar todos nós, querido, lá na glória, porque Ele é o Pai da eternidade. O relacionamento de Deus comigo e com você não é só aqui não, é para continuar lá na glória, no dia que assim Ele o quiser. Amém? Glória a Deus. Vamos aí encerrar com o 7. E Ele é também o príncipe da paz. Isso nos revela o Deus de paz, o Deus que nos dá paz. Agora vamos lá, meu querido. O Deus que nos dá paz, Ele é o príncipe da paz. Por que tem muitas pessoas hoje atribuladas? Por que tem muitas pessoas hoje temerosas? Por que tem muitas pessoas hoje em pânico por causa do coronavírus? Por que tem muitas pessoas em pânico? Até parece que o coronavírus é o único problema que o Brasil tem, ou que o mundo tem. Mas vamos falar da nossa nação. Até parece que o coronavírus é o único problema que nós temos. Ora, o Brasil estava vivendo aí, querido, em pânico, por assaltos, latrocínios. Quantos não morriam por ano? 60 mil pessoas por ano. As pessoas tinham medo de sair na rua, não era por causa de corona não, era para não ser assaltada. Pessoas tinham medo de estar em algum lugar sozinha. Por quê? Porque na cabeça de alguém vai vir nos assaltar. Ora, e nós passamos por isso, estamos aqui. Agora entenda uma coisa, querido, para com isso em nome de Jesus. Tenha paz na tua vida, vive em paz. Tem pessoas, querido, que está aí abilolada. Tem pessoas que qualquer coisa, querido, não pode tocar, não pode isso, não pode aquilo. Se pega alguma coisa, vamos lavar a mão, vamos lavar a mão. Tudo bem, vamos sim, vamos sim. Vamos sim, querido, nos cuidar, mas sem neura. Que neurose é essa? Que neurose é essa? Para com isso. Até parece que o coronavírus é... Não, meu querido, eu tenho um Deus de paz, eu vivo em paz, eu deito em paz, acordo em paz. Ele é o Deus de paz, Ele é o Deus que te dá paz. Ele quer que você tenha paz na tua vida, paz na tua casa, paz, o teu lar é o porto seguro. Você tem que chegar na tua casa e ter paz, querido. Confiamos em Ti, Senhor. Ora, quantas pessoas, querido, não vivem em paz? E não é só por causa de coronavírus não, é porque o marido é drogado, chega em casa, quebra tudo. Ou porque então o filho é drogado, chega em casa, leva tudo. Ou então porque aí, querido, está tendo inúmeros problemas, dívidas. Quantas pessoas não estão conseguindo dormir por causa de dívidas? Ainda mais agora, fechando tudo. Pessoas não têm tido paz. Deixa eu falar uma coisa para você. O mundo é isso aí, querido. O mundo é isso aí. Jesus nunca nos enganou. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Deixa eu falar algo para você. Tenha paz na tua vida. Deus não vai te desamparar. Deus não vai deixar você na mão. Ele cuida de você. Ele cuida da tua vida. Ele cuida dos teus. Tenha paz. Vive em paz. Tem pessoas morrendo aí, não é de coronavírus não, é de estresse, é de nervosismo. Tem pessoas aí tomando remédio para dormir, porque não está tão abalada. Que negócio é esse? Olha o remédio para dormir aqui, ó. Olha o remédio para dormir aqui. Olha o que Jesus manda dizer para a tua vida e para a minha vida. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não a dou como o mundo a dá.
Aleluia. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Deus, querido, excede todo entendimento. A paz de Deus é algo que me tranquiliza. A paz de Deus, querido, é algo que no meio da tempestade eu continuo dizendo: Senhor, eu creio em Ti. Tenha paz em Deus, tenha paz na tua vida, tenha paz em nome de Jesus. Tenha paz, fique tranquilo. Pare o conselho que eu te dou, se é que alguém ainda continue fazendo isso. Para de assistir noticiário, para de ficar aí de frente de uma emissora que a única coisa que quer na tua vida é de deixar você atribulado para ganhar ibope, para enriquecer nas tuas custas e deixar você atormentado, para você chegar aí na farmácia e comprar ali um monte de remédios para coronavírus, não, para depressão, agora para estresse, agora para nervosismo, agora é para dormir. Para com isso. Olha o teu remédio aqui, olha o teu remédio aqui. Ouça o louvor, ouça as pregações. Ou então quer assistir algo, assista um desenho, assista um filme bom, um filme alegre, um filme de comédia. Para de ficar dando atenção e ibope para esses jornalecos que querem apenas, querido, estragar a tua vida, estragar a tua casa, colocar enfermidade na tua família. Pare com isso. Isso não te leva a nada, isso apenas te aterroriza. Maior é Deus na tua vida, maior é Deus. Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Para com isso, tira isso da tua vida. Tem muita gente aí sendo agraciada por Deus, sendo curada. Não é só de coronavírus não, viu? É de câncer. Tem muita gente sendo curada aí, querido, de leucemia, sendo curada de coração. Tem muita gente sendo curada de inúmeras enfermidades. Sabe por quê? Porque Ele ainda é um Deus que cura, salva e liberta. Ele é o Deus ainda, querido, que traz paz. Está aí, você viu comigo aí, muitos dando testemunho, confirmando comigo, muitos que participaram comigo de testemunhos, de pessoas que foram curadas, de enfermidades que os médicos não acharam, outras que os médicos falaram que não tinha mais cura. Está aí, depois você olha aí os comentários dos irmãos. Ele continua curando, querido, Ele continua sendo Deus de paz. Ele continua sendo nosso Emanuel, Deus conosco. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. O menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros e se chamará maravilhoso. Seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Ele é o nosso Deus. Ele é Deus que cuida de mim, Ele cuida de você, querido. Ele cuida da tua vida. Se o Senhor não cuidar, meu irmão, em vão seja o remédio. Se Deus não cuidar, não tem cloroquina, não tem quina, não tem ina, não tem nada. Se Deus não curar, querido, não tem remédio para câncer, não tem aí quimioterapia, ou sei lá o que pia, não tem. Se Deus não agir, pode fazer o que quiser. Quem salva vidas é Deus, usando a mão de homens, usando a mão de médicos, de pessoas. Mas quando Ele quer, agora quando Ele não quer, pode ser o médico, o melhor médico do mundo, não cura. Aleluia. Olha aí o que o Valdercê está dizendo. Deus curou o meu esposo de um câncer. Olha o que a Fia está dizendo aí. Deus curou o meu esposo de um câncer do intestino. Oh, glória a Deus. Aleluia. É isso, querido. É esse Deus que eu estou pregando. É esse Deus que usa vidas para salvar outras, seja na área da medicina ou seja na área da oração. Os médicos fazem a parte dele e nós que servimos a Deus fazemos a nossa. Nós juntamos o nosso chamado. Nós juntamos o nosso chamado, querido, e Deus conclui a obra. Mas quando Ele quer, porque quando Ele não quer, eu posso orar o que for. Quando Ele não quer, o médico pode ser o melhor que for. Ele não faz. Mas quando Ele quer, querido, Ele ressuscita mortos, Ele cura paralítico, Ele cura pessoas, querido, de qualquer tipo de enfermidade. Sabe por quê? Porque Ele é Deus.
Oh, glória a Jesus. É esse Deus que eu estou pregando. Deus que cura câncer, Deus que cura AIDS, Deus que cura, Deus que ressuscita, o Deus que continua agindo na minha e na tua vida, o Deus que restaura lares, o Deus que traz alegria, o Deus que nos dá paz. Amém? Então, no nome de Jesus, tenha paz na tua vida. Tenha paz na tua vida. Amém. Sabe de uma coisa? Ele é o Deus de paz. Ele é o Deus que tem todo o poder nas mãos. E Ele vai agir na tua vida, viu? Ele vai agir na tua vida, sabe por quê? Porque esse Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nosso Deus não muda. Nosso Deus continua sendo Deus, soberano e eterno, para a glória do Senhor. Amém, queridos?